Antes de começarmos esta oração, convido você a silenciar o coração e abrir os ouvidos da alma para a palavra de Deus. É no silêncio interior que conseguimos perceber a voz do Espírito, aquela voz suave que nos guia com amor. Em Atos 2:38 está escrito: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas palavras de Pedro não foram ditas de forma tímida ou sem força. Ele, cheio da coragem que só o Espírito Santo dá, declarou diante da multidão uma verdade que ecoa até hoje. Existe perdão, existe um novo começo, existe um presente divino que transforma por completo. Esse presente começa com o arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas é decidir mudar de direção. É perceber que o caminho antigo nos leva à morte e escolher o caminho de vida que Cristo oferece. É olhar para o céu e dizer: Senhor, não quero viver do meu jeito, mas do teu. O arrependimento é um ato de humildade, é largar o orgulho, soltar o controle, renunciar à autossuficiência e se lançar nos braços da misericórdia de Deus. E quando damos esse passo, começamos a experimentar o poder transformador do Espírito Santo, que nos conduz a uma vida nova. E se você sente no coração esse desejo de entregar seu caminho a Cristo, escreva nos comentários: Eu escolho o caminho de vida em Cristo. Antes de começarmos esta oração, convido você a silenciar o coração e abrir os ouvidos da alma para a palavra de Deus. É no silêncio interior que conseguimos perceber a voz do Espírito, aquela voz suave que nos guia com amor. Em Atos 2:38 está escrito: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas palavras de Pedro não foram ditas de forma tímida ou sem força. Ele, cheio da coragem que só o Espírito Santo dá, declarou diante da multidão uma verdade que ecoa até hoje. Existe perdão, existe um novo começo, existe um presente divino que transforma por completo. Esse presente começa com o arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas é decidir mudar de direção. É perceber que o caminho antigo nos leva à morte e escolher o caminho de vida que Cristo oferece. É olhar para o céu e dizer: Senhor, não quero viver do meu jeito, mas do teu. O arrependimento é um ato de humildade. É largar o orgulho, soltar o controle, renunciar à autossuficiência e se lançar nos braços da misericórdia de Deus. E quando damos esse passo, começamos a experimentar o poder transformador do Espírito Santo, que nos conduz a uma vida nova. E se você sente no coração esse desejo de entregar seu caminho a Cristo, escreva nos comentários: Eu escolho o caminho de vida em Cristo. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos mais do que consolo ou encorajamento. Recebemos a própria presença de Deus habitando em nós. Jesus deixou claro que o Espírito seria nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que estaria ao nosso lado em todas as circunstâncias. Em João 14:26 está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que não precisamos mais caminhar sozinhos. Não precisamos tomar decisões apenas com base em nossa lógica limitada. O Espírito Santo nos lembra da palavra, traz clareza em meio às dúvidas e renova nossa fé quando tudo parece incerto. Ele é aquele que ilumina o coração quando a escuridão tenta nos cercar. Ele é quem nos convence do pecado quando começamos a nos afastar. Ele é quem nos dá força quando estamos cansados demais para continuar. E ao mesmo tempo é sempre terno e suave. Jamais força a entrada, jamais manipula. O Espírito Santo deseja ser convidado.
Ele vem quando é honrado e permanece quando encontra um coração rendido. É por isso que a Bíblia nos alerta a não entristecê-lo. Quando tratamos o pecado como algo pequeno, quando guardamos mágoas ou vivemos de forma dupla, sufocamos a sensibilidade à sua voz. Mas quando o buscamos com sinceridade, ele transforma nosso interior e nos ensina a viver como verdadeiros filhos de Deus. Se essa mensagem trouxe luz ao seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida. Jesus foi ainda mais profundo ao falar sobre o Espírito Santo. Em João 16:7, ele declarou: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Pense nisso por um instante. O próprio Senhor Jesus disse que era melhor para nós que ele partisse, para que o Espírito pudesse vir. Isso mostra a importância vital do Espírito Santo em nossa vida. Ele não é apenas um detalhe na fé cristã, mas o próprio cumprimento da promessa de Deus de estar conosco todos os dias, em cada passo. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. Ele nos ajuda a conhecer Jesus de maneira pessoal, a andar com Ele, a escutar sua voz, a amá-lo mais profundamente. É o Espírito que transforma a fé em algo íntimo e vivo, que dá poder às nossas orações e graça às nossas ações. Ele nos ensina a não viver por esforço humano, mas pela dependência da graça. Receber o Espírito é receber um selo de pertencimento. É como se Deus colocasse sua assinatura sobre a nossa vida, dizendo: Você é meu, você me pertence. E esse selo é uma marca eterna no mundo espiritual, identificando-nos como filhos do Deus Altíssimo. E se você deseja viver cada dia mais próximo do Senhor, compartilhe esta oração com alguém que também precisa sentir a presença viva do Espírito Santo. A palavra em Efésios 1:13-14 nos lembra: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse selo não é apenas um título simbólico, ele é uma marca espiritual de propriedade. Pertencemos a Jesus. No mundo espiritual, somos reconhecidos como filhos amados do Pai. Onde quer que andemos, carregamos em nós o sinal de que somos dele, que nossa vida já não nos pertence, mas ao Senhor. Mas é importante lembrar, o Espírito Santo não se impõe. Ele deseja ser convidado todos os dias. Por isso, a Escritura nos orienta: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. No original, essa expressão significa um enchimento contínuo, constante, como uma fonte que nunca para de jorrar. Não é uma experiência única, mas um relacionamento diário. Cada manhã é um convite para dizer: Espírito Santo, vem encher novamente a minha vida. Eu preciso de ti mais hoje do que ontem. E quando vivemos assim, dia após dia, o Espírito começa a moldar nosso caráter, nossa mente, nossas palavras e até a maneira como amamos as pessoas. E se essa mensagem fortaleceu sua fé, deixe nos comentários: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença a cada dia. Quando nos deixamos encher continuamente pelo Espírito, algo poderoso acontece. Deixamos de confiar apenas nas nossas forças e começamos a caminhar em dependência divina. Ele nos ensina a não sermos guiados pelas emoções passageiras, mas pela fidelidade de Deus que nunca muda. O Espírito Santo nos ajuda a olhar além das circunstâncias imediatas. Onde antes víamos apenas problemas, ele nos mostra possibilidades. Onde sentíamos medo, ele nos lembra da promessa de que não estamos sozinhos. Onde havia cansaço, ele derrama novo ânimo. É assim que ele transforma nossa maneira de pensar, falar e amar. A presença do Espírito Santo torna a oração mais que palavras. Transforma-a em encontro real com o Pai. Torna a leitura da Bíblia mais que um hábito.
transforma-a em alimento vivo que sustenta a alma. Torna o louvor mais que música, transforma-o em entrega verdadeira que toca o coração de Deus. Tudo isso não vem de esforço humano, mas da obra suave e constante do Espírito dentro de nós. Ele molda nosso coração de forma que já não vivemos pelo que vemos, mas pela confiança no Senhor que habita em nós. E se você deseja que essa obra continue na sua vida, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma-me a cada dia. Quando abrimos espaço diariamente para o Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida de confiança plena em Deus. Deixamos de depender da nossa lógica limitada e passamos a nos apoiar na sabedoria eterna do Senhor. Não tentamos mais controlar tudo com nossas próprias mãos, mas aprendemos a descansar naquele que sustenta todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina a entregar o peso que carregamos e a confiar que a vontade de Deus é sempre maior e melhor do que a nossa. Ele nos conduz a uma vida de rendição, onde cada decisão, cada passo, cada palavra pode ser guiada por sua voz suave e segura. É nesse lugar de entrega que experimentamos verdadeira liberdade, porque já não precisamos viver na ansiedade do amanhã. Sabemos que estamos nas mãos do Pai, e é nesse ponto que a oração ganha novo sentido. Ela deixa de ser uma simples lista de pedidos e se torna um diálogo vivo com o Criador. O Espírito Santo transforma até os momentos mais silenciosos em encontros sagrados, onde sentimos a presença de Deus enchendo cada espaço da nossa vida. Se você deseja viver essa confiança profunda em Deus, compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa aprender a descansar nos cuidados do Senhor. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas nos fortalece, mas também nos ensina a viver de forma diferente. Ele nos ajuda a vencer tentações, a dizer não ao que nos afasta de Deus e a escolher o caminho da obediência. Com ele, aprendemos a amar de forma mais pura, a perdoar de forma mais sincera e a agir com compaixão, mesmo quando não é fácil. O Espírito molda nosso caráter de dentro para fora. Ele nos ensina a sermos pacientes quando tudo em nós deseja pressa. Ele nos guia para sermos humildes quando nosso orgulho quer falar mais alto. Ele nos lembra que a verdadeira força não está em levantar muros, mas em estender a mão. E quando fraquejamos, porque todos nós fraquejamos, o Espírito Santo não nos abandona. Ele nos lembra de quem somos em Cristo, selados, escolhidos e amados. Ele nos levanta novamente, sopra esperança em nosso coração e nos direciona ao caminho certo. Essa obra contínua é o que nos faz permanecer firmes, mesmo diante das lutas. E se você deseja essa transformação diária, escreva nos comentários: Espírito Santo, molda meu coração segundo a vontade de Deus. A obra do Espírito Santo em nossa vida é contínua. Ele nos ajuda a vencer quando estamos fracos, intercede por nós quando nem sabemos orar e traz à memória as verdades da palavra quando mais precisamos. É Ele quem nos lembra que não somos órfãos, mas filhos de um Pai que nunca nos abandona. Romanos 8, 26, 27 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é Ele que intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Que promessa poderosa! Até mesmo quando não temos forças para falar, quando só conseguimos chorar em silêncio, o Espírito leva nossas dores diante do Pai. Ele traduz aquilo que está preso na alma e transforma em oração perfeita diante de Deus. É por isso que precisamos abrir espaço para Ele todos os dias. Sem o Espírito, a Bíblia é apenas letras. Com Ele, se torna pão vivo. Sem Ele, nossas forças se esgotam. Com Ele, somos renovados. Sem Ele, caminhamos inseguros. Com Ele, temos a certeza de que não estamos sozinhos.
E se você já experimentou momentos em que o Espírito Santo consolou sua vida, compartilhe esta oração com alguém que também precisa sentir esse consolo divino. Agora, depois de refletirmos sobre a palavra, vamos juntos abrir o coração em oração. Querido Pai Celestial, como posso te agradecer por um presente tão sagrado e transformador? Tu não me deixaste sozinho, não me abandonaste às minhas próprias forças, mas fizeste do meu coração a tua morada. Obrigado por me marcar com o teu Espírito, por me revestir com o poder do alto e por me chamar de teu filho amado. Hoje eu me rendo diante de ti. Silencio as vozes que me distraem, coloco de lado o peso das minhas preocupações e te entrego todo o meu ser. Espírito Santo, vem e ocupa cada espaço da minha vida. Toma minha mente, meu coração, meu lar, minha família. Sopra em mim o teu fôlego de vida. Renova a chama do meu primeiro amor. Desperta em mim fome e sede pela presença de Deus. Revive-me, Espírito Santo. Acende uma paixão nova em minha alma. Ensina-me a andar em intimidade com Jesus, a ouvir a sua voz e a seguir os seus passos com fidelidade. Guia-me no caminho da santidade. Molda meu caráter e transforma cada fraqueza em lugar de força na tua graça. Não quero viver no passado, não quero me contentar com experiências antigas. Hoje, Senhor, eu peço um derramar fresco do teu Espírito. Enche-me novamente, fortalece minha fé, derruba meus medos e conduz meus passos. Que minha vida seja um altar vivo, onde tua glória habita. Obrigado, Jesus, por abrir o caminho para que o Espírito Santo viesse até nós. Obrigado porque em ti temos vitória, perdão e uma esperança eterna. Em teu nome precioso eu oro. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como sinal da sua fé. E se você deseja que mais pessoas sejam alcançadas, compartilhe este vídeo. Curta, ative o sininho e inscreva-se aqui no Caminhe com Fátima. E se precisar de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma alegria orar por você. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.